Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Muito bom dia, que a paz do Senhor Jesus seja liberada sobre a sua vida. Nós começamos mais um programa Restaurando Vidas para levar até você uma palavra de fé, esperança e amor. Você quer ter filhos felizes? O maior patrimônio dos pais são os filhos. E o patrimônio dos pais, quando são felizes, trazem um gozo à casa. Hoje nós temos muitas dificuldades em relacionamento com filhos. Muitos pais reclamam que os filhos não obedecem, que os filhos não tomaram decisões corretas. Mas há um alerta para nós na palavra do Senhor. Provérbios capítulo 20, versículo 7, chama a nossa atenção. O homem justo leva uma vida íntegra, como são felizes os seus filhos. Você é um homem justo? Você é uma mulher que pratica justiça? Integridade é aquilo que você almeja, aquilo que você tem buscado. A integridade nos faz ser inteiros moralmente. As nossas decisões sempre são decisões alinhadas com aquilo que agrada a Deus, com aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. E a nossa moral, ela deve ser preservada quando nós cultivamos valores bíblicos. Integridade, inteireza de coração, um coração inteiro para Deus. A nossa vida espiritual tem que ser uma vida não só no nosso falar, mas no nosso agir. Os pais, eles ganham autoridade, e a autoridade do Senhor quando são íntegros, quando amam a justiça, e os seus filhos são, por isso, abençoados. Você já pensou nisso? Deus ama os pais, ama os filhos, mas é preciso que nós tomemos decisões profundas, de acordo com a palavra de Deus. Ter filhos abençoados, precisamos primeiro buscar a Deus sobre todas as coisas. Precisamos preservar valores nas nossas decisões, nos nossos projetos e na nossa vida. Assim aquele que ama e que é inteiro para o Senhor. Que Deus te abençoe nesta sexta-feira, que você possa ser tocado pela palavra de Deus e que na sua caminhada sempre se lembre, Provérbios 20, versículo 7, o homem justo leva uma vida íntegra, como são felizes os seus filhos. Amém? Vamos conversar hoje com o Marco Antônio. Marco Antônio tem uma história de conversão. Ele buscou no mundo os prazeres, ele teve casamento na bruxaria, mas Deus tinha um chamado para ele. Vamos então a esse testemunho. Recebo hoje no programa Restaurando Vidas o sargento da Marinha, hoje missionário, né? Missionário. Marcos Antônio Nascimento, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo, para o Senhor e para todos nós. O irmão é lá de Pernambuco? Nasci em Recife, Pernambuco. Família grande? Família grande, família de 10, partiram já 4, somos 6 hoje. 4 já partiram? 4 partiram. Seus pais também já não são vivos? Minha mãe é viva. Sua mãe é viva? Meu pai partiu agora faz aproximadamente 1 ano e 3 meses. E ela mora em Pernambuco ainda? Mora em Pernambuco, em Recife. E o senhor não foi criado assim no caminho do Senhor pelos seus pais? Eu fui criado no Evangelho desde criança, passamos até a ser embaixador do reino, só que eu teve uma experiência, meu pai, em relação ao meu avô, e ele tirava a gente do Evangelho. Aí seu pai desgostou? Desgostou. Ficou contra mesmo? Ficou contra o Evangelho, lutando, estudava a Bíblia. Estudava para combater o Evangelho? Para combater o Evangelho. Por uma desilusão que ele teve na igreja do Senhor. Desilusão que ele teve em relação ao avô, né? Certo. Mas o seu avô era firme? Meu avô era diácono da Igreja Batista da Encruzilhada, um bairro próximo a Santo Amaro, onde eu nasci, em Recife. E como é que foi a família criada, então? A família foi criada meio atribulada, né? Porque ali rolava, além do cristianismo, rolava a religião. Meu pai levava a gente para o espírita catecismo, né? Allan Kardec, ele é da Federação Pernambucana, a gente era criado ali dentro, e junto com o Evangelho. No domingo, nossa mãe levava a gente para o Evangelho. Para o culto. E no outro, o seu pai? Meu pai levava a gente para o Espiritismo.
E vocês ficaram confusos? Como Ficamos confusos, né? Começou a misturar ali. Tanto que... E vocês chegaram a fazer parte ali do kardecismo? Chegamos. A Fizemos crescer ali estudo, a dentro. crescer ali dentro, a cuidar de jardim, a fazer essas obras ali dentro, esse trabalho. Já na Os casa 10 de- filhos? Os 8. Dois já haviam Dias partido. dois já tinham partido. Os 8. E o irmão, ele com quanto tempo saiu de Recife? Eu saí de Recife quando eu fiz um concurso para a Marinha do Brasil. Passei com volta, tinha acabado um concurso do Senai, o curso de mecânico automóvel, e eu fiz logo um concurso para a Marinha. Passei com 16 anos, 17 eu fui para o Rio de Janeiro. Aí você teve que ir, Aí eu tive que ir servir. Porque a no Rio de Marinha te Janeiro, chamou porque lá. A Marinha me chamou lá para trabalhar lá. o senhor foi sozinho, Fui sozinho, eu e meus companheiros, que eram 350 homens que tinha de passado. Pernambuco. De Pernambuco para lá. 350 anos. Pessoas, alguns de Mineiro. Quando o senhor chegou lá, agora o senhor podia definir já o que o senhor queria. Poderia definir o que eu tinha. O evangelho, o kardecismo O ou nenhum dos kardecismo. dois? Acabou que nós continuamos no catecismo e lendo, trabalhando, fazendo até reuniões e ali até curso para regressão, essas coisas. Foi quando a gente acabou de ler muitos livros, né? Começamos a querer ser sábio, né, em conhecimento, e o único livro que restou assim que a gente olhou, poxa, li todos os livros, Doutrina Espírita, outros livros de homem sábio, né? E vamos ler hoje, agora ler essa Bíblia, que é esse livro antigo, né? Um livro mais traduzido e mais vendido. Era o único que eu não tinha lido na minha vida. Sócrates, outros livros conhecidos, a gente tinha procurado essa cultura. E depois de tanto e farto, muito livro, Deus, né, começou a trabalhar na vida mostrando a gente a leitura da Bíblia. Lê esse livro, por um acaso, você não leu, já tinha lido todas as obras doutrinárias, tudo que pensar só sobre alguns livros de Jorge Amado, aquelas culturas que nós procuramos ter conhecimento, né? E ali Deus, no meio do caminho, Deus mostrou que lê esse livro que é mais antigo, mais vendido, mais traduzido, a gente começou a ler. E aonde a gente começou a ler esse livro foi quando em 1 Tessalonicenses, né, Paulo escrevendo na carta, está falando acerca dos mortos, né, de quem dorme no Senhor. E ali, quando eu li aquele livro Paulo escreveu ali, que os mortos estão dormindo, aí eu fiquei em dúvida, ali entrou a dúvida da religião, da doutrina, se os mortos estão dormindo, porque eu estou fazendo curso de regressão para falar com o irmão que com 18 anos ele veio morrer, e eu queria muito falar com ele, então eu comecei a fazer esses cursos. E quando o senhor chegou, então, que o homem basta morrer uma só vez? Uma vez só. Né? Como é que sim, o senhor enfrentou essa? Foi difícil, foi grande, porque eu tinha a doutrina espírita, eu tinha o conhecimento. Estava enraigado no seu coração. Estava regado, eu era um espírita que eu tinha conhecimento de toda a doutrina, de todos os livros espíritas. E pela Marinha o senhor viajava muito? A Marinha a gente viajava muito. E sempre tinha cultos também sempre, dentro do navio? graças a Deus, os navios. E o senhor participava? Participava ali, era convidado de vez em quando ali para... O senhor lembrava do cuidado da sua avó, Lembrava do cuidado seu da minha avô? avó, do meu avô, da minha mãe levando à igreja, as pregações, as palavras. E ali a gente colocava diante daquela leitura bíblica e começamos a iniciar ali e aprender. E quando foi que Deus mudou a tua história? Deus mudou minha história, começou a mudar a história exatamente nessa leitura da Bíblia, quando eu procurei conhecer. E ali eu fiquei com dúvida, fiz uma pergunta a Deus naquele momento. Se morre e dorme e está esperando a vinda do Senhor para ser despertado, quem é que conversa comigo? Quem é que fala comigo? Eu ia fazer regressão, falar com meu irmão, quem iria falar no lugar do meu irmão? E ali Deus falou que eu tinha que ler a Bíblia do início, Gênesis, Apocalipse. Então ali eu voltei a ler do início, e uma vez, duas vezes, três vezes, e ali eu comecei a ver que o Senhor é Deus, Deus é poderoso. Passei a conhecer dele e descobri que o caminho é o Senhor Jesus Cristo. E você se lembra quando você toma uma decisão pública, quando você vai às águas? Como é que foi isso? Foi que eu assumi, cheguei no Rio de Janeiro, fui síndico de um prédio de 10 andares, 27 moradores, e ali tinha pessoas de todas as religiões e todas as raças, e principalmente pessoas que não são, que roubam, que fazem muito, aquela mistura de pessoas. E ali era um aperto muito grande. Alguém queria botar drogas ali, boca de fumo, e eu não tinha como lutar contra aquilo. Então eu tinha Deus, mas não tinha Jesus. Aí foi quando eu procurei Jesus, eu subia no prédio, no lugar mais alto, e eu orava a Deus. Ô Deus, me guarda, porque o negócio era muito perigoso. E ali eu fui, e à noite, no domingo, eu ia numa igreja batista de frente. E ali chegando lá na igreja batista, quando eu fui, eu tinha uma companheira
Que ela falou, você fica o dia todo no mundo e vai à noite na igreja, você está envergonhando-se de Deus. Eu falei, é verdade, eu não vou mais ao encontro de Deus. Porque eu estou envergonhando. O meu escritório do síndico era ali no prédio, num bar. E à noite eu tomava banho e ia para a igreja. E aquele dia ela chegou para mim e falou assim, você está envergonhando o nome de Deus. Eu falei, não vou mais. Realmente estou envergonhando. Mas a misericórdia do Senhor Deus é tão grande que Ele falou para mim assim, vai essa última vez. E eu fui como se fosse a última vez. Eu estava pronto e saiu ao encontro daquela igreja. E eu lembro como hoje, faz aproximadamente quase 18 anos, o pastor estava pregando aquela passagem de Mateus, a conversão de Mateus, o chamado de Mateus. Vem, segue. Vem. Né? E ele está ali, e ele disse que o pastor, na presença do pastor, dizia assim, os sanos precisam de médico, os doentes precisam de médico. Né? Que Jesus se refere ali a nós. E ali é que falou muito no meu coração. E eu olhei e falei assim, e ele começou a dizer, você que é estuprador, que é ladrão, que é assassino, que é maconheiro, que é homossexual, e eu não me localizava com aquelas pessoas, não identificava com aquelas pessoas. Mas quando ele falou, você que gosta de bebida, gosta de mulheres, gosta de essas coisas do mundo, vem. Eu falei, eu estou dentro desse. Estou dentro desse contexto. Eu encaixei no contexto. Mas eu falei, como é que eu vou parar essa vida que eu tenho para viver uma vida diante de Deus, uma vida santa? E a sua companheira já tinha dado um alerta, né? A companheira, ela era mãe de santo, ela era mãe de santo, né? Tinha um terreiro, os maiores terreiros de Macumba, Nilópolis, no Rio de Janeiro, né? E ela era muito brava, né? Eu tinha o espiritismo dela já era macumbaria, feitiçaria. E essa companheira tinha dado alerta para eu não ir, que eu estava envergonhando o Senhor. Então, na verdade, ela não estava sendo usada pelo Senhor. Ela estava sendo usada pelo Mas que Deus ela usou, tinha. né? Mas Deus usou ela, e eu disse, a última vez foi ali que eu, diante daquela pregação do pastor, e ele falou, vem como estás, vem bebendo, vem com mulher, vem como estás. E o Senhor Jesus Cristo, Ele faz o trabalho, Ele muda a tua vida. E o senhor tinha uma grande preocupação, como é que eu vou abandonar esse negócio Como é que eu vou abandonar? Que eu era... E como é que foi? Foi um processo, né? A salvação é um processo. O Senhor foi trabalhando na minha vida, eu fui naquela igreja, ali eu separei daquela companheira, saí daquele momento e comecei a sentir um desejo no coração, como se eu fosse morrer. Eu vou morrer, só que eu não tinha conhecimento da morte que morre. Então eu me converti, eu morreria no Senhor. E ali eu fui sentindo aquilo, comecei a construir uma casa com muita luta, já em outro bairro, e apareceu uma mulher para casar, e eu falei assim, e como eu tinha problema de mulheres, e eu precisava casar, eu tinha uma certeza que precisava casar para poder sair daquela vida. E ali nós procuramos o Senhor, aceitamos Jesus, se batizamos junto, para andar na presença do Senhor. E o Senhor foi fazendo esse processo maravilhoso e grande na minha vida, que eu comecei, ou eu morreria ou recebi o Senhor Jesus Cristo. Eu não tinha visão do Evangelho, como funcionava. E ali um dia eu passando numa igreja e estava construindo uma casa, tinha batido umas lajes na minha casa sozinho, e ali eu senti para entrar naquela igreja. Quando eu entrei naquela igreja ali no Rio de Janeiro, eu senti o Senhor Jesus me abraçando. Ele me abraçou ali, fortemente, eu senti umas alegrias, uns gozos, uma felicidade tão grande que o mundo não tem para dar, uma coisa grande e maravilhosa, tremenda. E ali eu comecei a me converter. E todo aquele que é cheio do Espírito Santo, ele tem vontade de falar das coisas do Espírito Amém, Santo, não é? Glória a Deus. E Deus colocou o Senhor para ir falando em vários locais. Isso, o Senhor, depois que Ele me converteu, me converti, me batizei na Igreja Batista, e dali em diante o Senhor me chamou para sair líder, né, pregar o Evangelho a toda criatura. E ali a gente começou com alguns cultos no local de trabalho, no navio, na marinha, nos quartéis. Vocês celebravam ali, tinha que ter permissão dos comandantes? Tinha gente que... superiores, né? Superiores para poder fazer. E eles fazer permitiam? Lá na base naval do Rio de Janeiro, eles permitem, sim. E dentro do navio? Dentro do navio eles permitem. Alguns lugares não, também depende muito da visão e da religião do comandante. Mas sim, a maioria... Ele pode embargar, né? Ele tem esse poder, a autoridade que Deus deu para ele. E pessoas... Mas a maioria eles durante essas ministrações, talvez mais curtas, pessoas se rendiam a Jesus? Muitas pessoas. Era um culto que nós fazemos fora do expediente. Nós temos lá 11h30, meio-dia acaba o serviço. Nós temos 1 hora para o almoço, de meio-dia às 13 horas. E de meio-dia às 13 horas a gente montava ali o púlpito, montava a Bíblia, o louvor, a palavra. E ali o Espírito Santo manifestava ali. Eram as pessoas de todas as religiões, né? Era universal, batista, não tinha placa.
e salvava muita gente, muitas Muitas pessoas aceitaram Jesus. Aceitaram, muitas pessoas. E muitas vezes a pessoa está lá dentro da Marinha, mas ela está vazia também, está com problema em casa, foi abandonada às vezes no casamento. Ela está precisando do que nós temos hoje. Isso. E só Jesus pode mudar uma história. Só Jesus pode mudar uma história. E muda perfeito, maravilhosamente. As pessoas buscam no casamento, buscam no dinheiro, buscam no relacionamento, não dá. Não encontra. Só Jesus. Só o Senhor Jesus tem o melhor para dar, o melhor das nossas vidas. Agora, muitas pessoas têm medo de ir para Jesus porque falam, mas eu vou ter que largar a bebida, eu vou ter que largar de ter várias mulheres, eu vou ter que largar muitas coisas. Será que vale a pena? Eu pergunto, senhor, vale a pena? Ótimo, maravilhoso. Eu tive esse problema muito grande. Como é que eu vou sentar na pizzaria e tomar o quê? Um guaraná, uma água gelada? Como é que eu vou largar a cerveja? Como eu vou largar a bebida? Mas quando o Espírito Santo, Deus toma posse de nós, quando o Senhor nos escolhe, né? Eu gosto muito dessa palavra, eu aceitei. O Senhor me aceitou. Quando Ele nos aceita, tudo é diferente, tudo se faz novo. Nós não temos mais necessidade de mulheres, nós não temos necessidade de bebida, de farra, aqueles valores, né? Trocamos os valores, né? Os valores são grandes, são tremendos, o gozo é maior, a alegria é muito grande. A alegria do Espírito Santo, ela não depende de circunstâncias, Não, né? não depende de circunstâncias, nem pessoas. O país hoje vive uma crise, o nosso Brasil vive uma crise, mas isso não nos rouba a paz. Não rouba. Porque a nossa paz é o Senhor Jesus. Vem do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Exato. Então, tanto sei viver na escassez como na abundância, na alegria como na tristeza, né? Isso. Ser humilhado ou ser exaltado. É verdade. Eu posso tudo no Senhor. Amém. Então, vale a pena ser cristão? Vale, super. Eu, como um evangelista, como missionário, homem de Deus, eu gostaria de que Deus desse uma permissão de a gente aceitar Jesus por essas pessoas que estão na droga, na bebida, o país nesse desespero, para sentir, por segundo era sentir a graça, a glória, o poder de Deus em nossas vidas, que é tão grande, tão maravilhoso ser do Senhor, que não tem limitação, não tem a falta, não tem a escassez, não tem dificuldade. Nós sabemos que tudo é marcado com Jesus. Quando nós recebemos Jesus, tudo é marcado, tudo tem a hora certa. Os problemas vão começar, mas com Jesus eles vão acabar. Então, o tempo certo para acabar os problemas, as dificuldades e as escassez. Amém. Eu queria agradecer o carinho, viu, meu irmão? Amém. O do senhor ter saído da sua casa, vindo até Poços de Caldas. Que Deus te abençoe, que Deus te dê vigor, que Deus te dê sabedoria para você continuar avançando com o Evangelho da Graça. Em nome de Jesus. E que a sua obra seja uma obra que o Espírito Santo vai tocar pessoas através da sua obra. No nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu conversei com o nosso irmão Marcos Antônio Nascimento e o programa Restaurando Vidas volta já já. O nosso país atravessa por um momento muito difícil e delicado. Nós temos visto aumentar o desemprego, a diminuição de renda, as possibilidades têm se esgotado, nós não vemos uma solução para os nossos governantes, nós temos visto muita corrupção e isso tem afrouxado os ânimos do povo. E você, onde você vai buscar vencer esse grande obstáculo que o país atravessa? Para vencer grandes obstáculos, nós precisamos nos alinhar com o Senhor Deus, porque tudo Ele pode. E eu quero trazer uma história que se encontra em Êxodo, capítulo 14, a partir do versículo de número 10. Diz a palavra do Senhor: Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá?
Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que vocês veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado e pela tua palavra. Nós queremos ser tomados pela plenitude do teu Espírito e que essa palavra venha trazer, Senhor Deus, aos nossos corações a certeza e a convicção de que, quão grandes forem os obstáculos, tu és o Deus que pode nos fazer transpor os obstáculos. Nós esperamos no Senhor e nós queremos viver para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Um grande obstáculo agora estava em frente do povo de Deus e atrás do povo de Deus. À frente do povo de Deus, o Mar Vermelho, impossível de atravessá-lo. Atrás, já ali no encalço, já chegando para exterminar Faraó e o seu exército poderoso. O povo, então, ele passa por alguns estágios. Primeiro, nenhuma perspectiva. Eles olharam para frente, não dava para avançar. Olharam para trás, viram aquele exército furioso, aplacando sobre a vida deles. Perspectivas, zero. Não há como sairmos, não há como enfrentarmos o exército e não há como transpor o mar. Muitas vezes nós nos encontramos em situações parecidas com essa. Você olha e vê tudo dando errado na sua vida, você olha e vê enfermidade na sua família, você olha e vê o seu trabalho que não está fluindo bem, as coisas não estão acontecendo bem e talvez a tendência é você ficar totalmente sem perspectiva. Você já passou por isso? Este povo aqui estava. Ele estava dessa maneira. E a segunda coisa que eles tiveram, eles ficaram aterrorizados, ficaram com medo, ficaram apavorados. E quando nós ficamos apavorados diante das circunstâncias, nós sabemos que a nossa força se torna pequena e o nosso agir, ele para e nós ficamos realmente paralisados. Você também já passou por crises dessa maneira? Você vem enfrentando alguma situação assim? Você tem alguma perspectiva? Você está aterrorizado? E é interessante que muitas vezes o que vem a nós é voltar lá no passado. Talvez naquele passado onde nós não servíamos a Deus, talvez naquele passado onde nós não tínhamos um compromisso com a palavra, e a gente pensa assim, olha, quando eu não tinha compromisso com Deus, era muito melhor, eu não tinha problemas, eu não tinha lutas, eu não encontrava situações como essa. E a gente quer voltar para longe da presença do Senhor. Eles passaram por isso. E é interessante que Moisés, então, que andava conectado com o Pai, que andava numa vida de adoração ao Pai, passando por várias lutas, ele chega e diz ao povo: não tenham medo. Olha que coisa mais linda. Moisés sabia que o medo paralisa os ânimos, o medo paralisa as atitudes, o medo paralisa o raciocínio, o medo trava a vida de um homem e de uma mulher. Você pode estar olhando a perspectiva do nosso país agora, passamos por uma crise forte, e você pode estar com medo, e isso vai paralisar a sua vida ainda mais. Não tenham medo. Nós precisamos trabalhar com o medo, nós precisamos agir diante dessa circunstância, nós precisamos orar ao Senhor, porque o medo pode travar a nossa vida. E Moisés ainda prossegue dizendo assim, ó, fiquem firmes. Quantas vezes, diante de uma luta muito grande, você quer desistir? Diz as pesquisas que muitas empresas, uma grande porcentagem das empresas que abrem, fecham no primeiro ano de vida, ou antes de completar o primeiro ano. Muitas pessoas, quando vão para o Evangelho da Graça, elas estão sem raízes profundas no Evangelho, e quando elas chegam e encontram um problema, elas abandonam a fé. E Moisés diz, fiquem firmes diante da perseguição, fiquem firmes diante das impossibilidades, fiquem firmes diante dos obstáculos, porque há uma solução. Você já pensou, diante de um grande obstáculo, em continuar e perseverar? A palavra de Deus, ela mostra que os homens de fé, realmente, eles tinham uma característica muito forte, perseverança.
Perseverar até o fim. Persevere até o fim. Não abandone a luta. Não se desespere com os obstáculos. Diz a palavra do Senhor: vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Porque é uma certeza, jamais vocês verão o exército de Faraó novamente. Vejam o livramento. O nosso Deus é um Deus poderoso, Ele sabe o que você está passando hoje, Ele sabe das suas lutas, Ele sabe da sua dificuldade, e Ele sabe também que as suas forças são pequenas diante de um problema tão grande. Mas Ele trará um livramento para você. Creia na palavra do Senhor, creia no Senhor. Nós precisamos praticar a palavra de Deus, não apenas ser ouvintes. É diante das circunstâncias mais difíceis que no tempo do Senhor, na maneira dele, Ele vai prover livramento. Talvez você esteja querendo desistir da fé, talvez você já não vá ao culto há algumas semanas. Volte a uma perspectiva para você em Cristo Jesus. Se nós olharmos para a situação do nosso país, a corrupção generalizada, o descaso com o dinheiro público, a gente se apavora mesmo. Mas se nós soubermos que há um Deus que pode mudar as coisas e que pode nos dar a vida, mesmo diante de uma situação como essa, então a gente fica firme e persevera no Senhor. Vejam o livramento que o Senhor tem para vocês. E o Senhor então entra: acalmem-se, acalmem-se. Quando nós nos acalmamos, a nossa cabeça começa a pensar em possibilidades, começa a fazer projetos e nós começamos a ver uma luz no fim do túnel. Nós temos que acalmar o coração, aquietar. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Você já experimentou diante de uma situação, ir para um canto, sozinho, se ajoelhar, buscar na palavra, orar e dizer: Deus, a tribulação é grande, as minhas forças são pequenas, faz um milagre na minha vida. Você já experimentou ter essa intimidade com o Pai? Experimente isso. A resposta do Senhor diz: disse então o Senhor: por que você está clamando a mim? Digam aos israelenses que sigam à frente, ou digam aos israelenses que marchem. Não é hora de parar. Em momentos de crise, a luta é maior, nós temos que ter uma pegada maior, nós temos que ter uma força maior, nós temos que buscar o vigor, o ânimo, porque temos que enfrentar os obstáculos. Então não é hora de parar, não é hora de desanimar, é hora de marchar, porque o sobrenatural quem faz é o Senhor, mas o natural Ele deixa para você e eu fazermos. E você não pode desistir da sua luta, seja ela qual for, talvez no casamento, no trato com os filhos, um problema de saúde muito sério, o desemprego, o salário que não está conseguindo manter a casa, tudo isso são problemas, sim, difíceis, sim, mas há um Senhor que pode todas as coisas. Então não pare, marche, siga avante, porque se o Senhor mandou, Ele é fiel para cumprir e trazer o livramento. Diz a palavra que aqueles homens foram chegando, aquele exército inimigo foi chegando, e o Senhor mandou que Moisés tocasse com o seu cajado na água, o mar abriu, e eles começaram a travessia, e diz a palavra que a nuvem e a coluna de fogo que estavam à frente, que significa a presença de Deus, passaram na retaguarda. Diz que ela iluminava o caminho para os israelenses, mas deixava treva para aqueles que perseguiam. E eles atravessaram o Mar Vermelho, e quando o faraó, o seu exército, estava caminhando com seus carros de guerra e os seus homens valentes, o mar então fechou, e os israelenses foram salvos pelo Senhor. O livramento vem do Senhor, não está nos meus braços, nem nos seus braços, não está na minha capacidade, nem na sua capacidade, não está no seu conhecimento, nem no meu, mas Deus que é soberano e que pode todas as coisas e que entende a sua dor, Ele pode tocar na sua vida ainda hoje. Você já experimentou o sobrenatural de Deus? Você tem buscado uma intimidade com Deus acima da média? Você tem um tempo de oração, você tem um quarto de guerra, você tem uma perspectiva de que a palavra lhe trará instruções suficientes para você lidar com essa vida? Creia no nome do Senhor Jesus e você será salvo. Creia que o Senhor Jesus é o único que pode restaurar a nossa nação, Ele pode sarar a nossa terra, Ele pode cuidar do seu casamento, da sua vida, dos seus problemas. Deus é fiel e é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu quero orar por você. Senhor Deus,
eu peço a tua bênção sobre essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas. Senhor Deus, tu sabe o que tem passado nesse coração e tu és o Deus que conhece o fundo dos corações. Libera sobre esta vida uma vitória do céu, Senhor Deus, que ela seja realmente, que o Senhor haja na vida dela com poder e glória e que ela entenda o teu cuidado, o teu amor e o teu livramento. Senhor Deus, que a tua bênção, que a tua paz seja liberada sobre as famílias, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus. Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar.